Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Cabral. Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Cabral me deixou mais velho agora, eu sou mais novinho. Tenho 18 anos de ministério, mais 38 anos de idade. 38. Comecei muito cedo, plantei uma igreja, comecei pastoreando ministério nos presídios, Convenção Batista do Estado de São Paulo. Lá eu tive minhas primeiras experiências pastorais e ordenação de diáconos, batismos, ceia. Igreja Batista da Pompeia me enviou lá, fizemos uma congregação lá. E depois eu plantei uma igreja na Grande São Paulo, em Osasco. Depois eu fui para Missões Mundiais, assumi a coordenação de mobilização no estado de São Paulo. E depois assumi a Igreja Batista Paulistana, estou como pastor presidente lá há 12 anos. E é uma honra, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, entre amigos, entre pessoas amadas, queridas e inspiradoras, que me inspiram muito. Eu aprendi demais com esses homens de Deus aqui, que o pastor Fabrício sempre me inspira. Eu estou com as pernas tremendo, pastor Fabrício, porque assim, de tantos lugares que eu já preguei, acho que esse é um dos que eu estou assim, com o maior peso sobre minhas costas, porque falar depois do diretor é muito difícil. Fala depois do pastor Cabral, o meu orientador do mestrado está aqui, o Alan, o cara que corrigiu a minha dissertação, e o Jefferson, só gente graúda, só prateleira de cima. O Cleto, eu sou realmente o serviçal, e eu estava agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui entre os amigos e entre homens inspiradores que estão marcando o nosso país, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor Fabrício, porque o Senhor o levantou nessa geração, tem movido e gerado avivamento na nossa nação. Sou muito grato a Deus pela sua vida, né? E esses homens de Deus que estão aqui, né? Não sei se esse tempo está certo, eu tenho só 32 minutos. Vamos lá, vamos tentar. E eu falo, né, já há bastante tempo em igreja multiplicadora, já acho que desde o comecinho, então tem alguns temas muito batidos. Eu queria falar algo que está muito no meu coração, porque eu me incomodo demais com alguns movimentos, né, que têm acontecido no meio evangélico brasileiro. O próprio pastor Fabrício tem comentado sobre isso nas suas palestras, sobre os resultados do último censo religioso no país. Somos 27%, né, de evangélicos, e milhões de brasileiros se consideram evangélicos, mas a gente vive hoje um fenômeno do descomprometimento, do desigrejamento, e eu acho que grande parte do que gera malefício nas igrejas e no movimento evangélico hoje é a desconstrução da essência do evangelho, da essência da igreja, em nome de métricas que são de consumo, métricas pragmáticas, métricas de produtividade. Isso me incomoda demais, por mais que eu reconheça como batista, que nós batistas somos muito bons em fazer as coisas, nós somos muito eficientes no processo de evangelização, nós somos eficientes em missões. Nosso legado batista é a construção de uma cooperação pelo avanço missionário, é a nossa marca como batistas. Nós somos excelentes na cooperação para programas missionários, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós somos muito bons em métodos de evangelização, mas numa sociedade que caminha, né, cada vez mais para o self-service, para o fast, para o consumo, nós temos que olhar com muito cuidado para não sermos coniventes com uma cultura que gera consumidores e que se esquece da essência do sacerdócio universal e da grande comissão. Então, brevemente, quero falar com os irmãos hoje sobre avivamento genuíno versus avivalismos. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, ó. Para cima, para baixo.
Avivamento genuíno versus avivalismos, porque eu acredito que tem muita gente que pensa que Deus está fazendo um avivamento e que algo está acontecendo de sobrenatural, mas se nós não pararmos para analisar, seremos apenas vítimas de movimentos humanos. E o movimento humano, a tentativa humana de forçar uma ação de Deus é o que nós chamaríamos de avivalismos. Enquanto o que Deus pode fazer e o que o Espírito Santo de Deus realmente realiza, que é obra sobrenatural, é o que nós chamaríamos de um genuíno avivamento. Nesse processo de avivalismos e avivamento, nós poderíamos identificar alguns abusos eclesiásticos que acontecem não apenas em igrejas neopentecostais, e hoje o termo acadêmico é pseudopentecostais, né? Mas até igrejas de origens históricas, protestantes históricas, nós também teríamos alguns abusos ou desvios da essência da fé. Um livro que gera o despertar de toda essa consciência nesse movimento é o livro do pastor Fabrício, De Volta aos Princípios, que é essa tentativa de resgatar qual é a nossa essência, né? O livro do meu amigo Diogo também, a Teologia do Discipulado, qual é a essência da nossa missão. Por exemplo, a gente se acostumou com a ideia de uma igreja departamentalizada, né? Uma igreja em estruturas, em programas, que não necessariamente é algo ruim, mas às vezes se confunde com o organismo igreja. A organização, o departamento, esse sistema horizontal de gerência, onde cada líder de ministério é como se fosse o seu gerente do departamento, e o pastor, o presidente é o diretor, é o CEO daquela organização. Tudo isso são métricas humanas, empresariais, de produtividade, de eficácia, de eficiência. Não necessariamente isso é ruim, mas isso não é sinônimo do organismo da igreja. O problema aqui é quando a gente começa a enfatizar demais o método e se esquece do nosso propósito, da nossa reflexão teológica, da nossa essência. Qual é a ideia de verdadeira igreja como comunidade de discípulos? Por exemplo, eu cheguei aqui e a gente vê uma estrutura organizada. Claro, graças a Deus por isso, excelente. Mas o pastor Fabrício lá na salinha com a gente falou assim: a gente vive uma comunidade, porque os meus filhos estão com os filhos dos irmãos, eles buscam, estão no mesmo colégio, e um se ajuda. Então, o que não se pode perder é a essência de uma comunidade de fé, de família, de discípulos que se amam, que estão se acolhendo de forma orgânica e natural. Isso não impede que tenhamos departamentalizações, mas se eu enfatizo o método e me esqueço da razão, aí eu estou no avivalismo. Eu estou tentando forjar o que só Deus espontaneamente, pela sua ação sobrenatural e sua iniciativa, pode fazer. Nenhum homem pode forjar a ação de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Temos os paradigmas do pragmatismo, o paradigma do conhecimento, que é quando a gente se firma demais na sã doutrina, na teologia, e se esquece do acolhimento, do relacionamento, do cuidado, da expansão missionária. Paradigma do resultado, onde os resultados são o que traduzem o que realmente é certo, é a ética utilitarista. Paradigma da manipulação do sagrado, que é essa tentativa, né, muito sincrética, muito animista nossa de conduzir aquilo que só o Senhor pode fazer. Temos tantos exemplos ao longo da história humana, nessas intervenções da religiosidade, em que essas tentativas de avivalismos aconteceram. Mas poderíamos resumir na seguinte declaração: o genuíno avivamento jamais será resultado de estratégias humanas, mas sim resultado da ação poderosa do Espírito Santo, gerando submissão total a Deus, arrependimento sincero, proclamação da sua glória e poderoso testemunho de Cristo. Você crê nisso? Aleluia. Por isso, não tem uma fórmula para o avivamento, não tem uma fórmula para fazer a sua igreja crescer, não tem uma fórmula para que tenha vida. O que existe é falso avivamento e avivamento genuíno. Eu estive no ano passado dando aulas no Seminário Batista de Uíge, em Angola, norte de Angola.
visitei as igrejas africanas, igrejas angolanas, dei aula para os pastores. Eu me impressionei com uma das igrejas, preguei na primeira igreja batista de Uíge, igreja do nosso missionário, o Kenneth, que está lá no Cristolândia de Magalhães, né? Ele me pediu para ser o mentor dele. Preguei na igreja dele, pastor dele. Preguei em outras igrejas, vi algo muito genuíno, muito vivo. Claro, faz parte da cultura, toda aquela vibração, toda aquela alegria, mas vi algo sincero. Uma igreja sem estrutura, pastor Fabrício, não tem nem banheiro. A maior igreja da região nem tem banheiro. Data show, multimídia, nem sonha com isso. Transmissão online, não existe isso. Internet, não existe isso. Conforto, ar-condicionado, nem pensando. Água encanada, não. Mas a igreja cheia. Aí eu perguntei para o pastor: pastor, o que o senhor fez para a igreja ficar assim? Aí ele olhou para mim e falou assim: não sei. Falei: que bom, porque se o senhor soubesse, é porque não foi Deus que fez, foi o senhor. Porque quando a gente explica o que eu fiz para a igreja crescer, foi você que fez. Ou foi resultado da sua estratégia de manipulação humana, ou foi graça divina derramando seu poder. Eu quero estar do lado da graça, amém, irmãos? Eu quero estar daquele lado em que eu não controlo o sagrado, em que eu não manipulo o divino, em que eu só me submeto, em que eu me deixo ser soprado pelo Espírito Santo, em que eu fluo naquilo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, nós não podemos ser baseados na métrica da estratégia. Nós temos que ser movidos pela dependência. A métrica da submissão ao Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a olhar para as Escrituras e ao longo da história, nós poderíamos levantar alguns tipos de avivamentos, alguns tipos de avivamentos genuínos, né? Quando a gente olha para alguns avivamentos que aconteceram ao longo da história, por exemplo, em Israel, com o rei Josias, 2 Crônicas 34, 35, Esdras e Neemias, restauração de Jerusalém, a igreja primitiva no primeiro século, os pré-reformadores, com John Hus, John Wycliffe, a reforma protestante, depois Lutero, Zwinglio, Calvino, sola escritura, o movimento puritano, século 17, John Owen, Richard Baxter, John Bunyan, separatistas ingleses, a nossa herança de fé, o credo, o batismo, regeneração, grande avivamento do século 18, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield. O que nós vemos em comum em todos esses avivamentos que seriam genuínos? Nós vemos sempre alguns sinais que se repetem aqui, um retorno prático às Escrituras, expressões de arrependimento, movimentos de oração, práticas devocionais priorizadas, evangelização intensa, expansão missionária e busca por santificação. Você pode dizer um aleluia para isso? Eu estou usando lá na igreja, pastor, o dá um glória a Deus bem batista. Aprendi com o pastor Breder. Aí o pessoal dá um glória a Deus batista. Minha igreja é tradicional zona, não é igual aqui. Aqui é avivado, minha igreja é mais tradicional, a gente canta hino, tem órgão. Mas o pessoal dá um glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente vive avivamento, sempre isso aqui acontece, prática as escrituras, retorno, arrependimento, oração, devoção, evangelização, expansão missionária, busca por santidade. Se não tem isso, não tem avivamento, tem avivalismo. Isso aí presente em toda a história. Vamos para o texto bíblico de Atos 2, para ver um exemplo de avivamento e ponderar aqui duas questões essenciais. Vocês conhecem o texto de Atos 2, verso 1 a 13, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, conforme o Espírito Santo, que separavam, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo.
Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, perguntavam: não são galileus esses homens que estão falando? Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, judeus convertidos, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que significa isso? Eles perguntaram, zombavam e diziam que eles tinham bebido vinho demais. Vocês conhecem o texto? Esse texto aqui, né? Obrigado por ter me acompanhado, pessoal do slide. Esse texto aqui, ele traduz, né, o que nós queremos encontrar nessa breve reflexão. Quais são as evidências da plenitude do Espírito Santo e como vivemos um genuíno avivamento espiritual. Então, poderíamos destacar, como nós já estamos vendo até aqui, que um primeiro sinal seria, primeiro, o agir do Espírito é conforme a direção de Deus e nunca pela manipulação humana. Amém para isso? Amém não significa um concorda, está errado, né? Está fora de contexto, né? O amém é que louvado seja o nosso Senhor, mas a gente aprendeu a usar um amém como concordância. Vamos falar um tamo junto que é melhor, né? Vamos fazer assim, quando eu falar tamo junto, vocês dão uma palma, pode ser? Tamo junto? Aí ó, que bacana, maravilha. Nesse sentido, a gente está sempre tentando manipular. O sagrado, é natural, é comum, é estratégico. A gente faz o dia da bênção, o dia da cura, o dia do milagre, etc. Dia da libertação, nada contra, podemos fazer, não tem nenhum problema nós darmos, né, fazemos reuniões temáticas, mas corremos sempre o risco de forçar algo que Deus não está fazendo, ou de acreditarmos em falsos milagres. O que é interessante é que no contexto de Atos 2, nós vemos um nítido contraste com Babel, né? Quando a gente vai lá para a torre de Babel, o que acontece? Os homens tentam erigir uma torre para se achegar a Deus a partir da sua construção, a partir dos seus próprios esforços. Enquanto em Atos 2 nós vemos o contrário. Enquanto em Babel a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, em Jerusalém o céu humildemente desce à terra. Aleluia por isso. Aleluia. Meus irmãos, se queremos um avivamento, temos que parar de tentar chegar a Deus e forçar os nossos métodos, os nossos meios. Nós temos que nos humilhar, temos que nos quebrantar, temos que depender do Senhor, temos que colocar o rosto no chão e falar: Senhor, só Tu podes, só o Senhor faz, só o Senhor age. Esse fenômeno aconteceu lá com cerca de 120 cristãos que estavam reunidos, e depois 3.000 se arrependeram, foram batizados. Mas o que eu quero dizer é que todo milagre descrito em Atos tinha um propósito explícito, que era conduzir pessoas a um genuíno arrependimento. Todo milagre que a gente lê no livro de Atos, ele sempre conduziu à declaração pública da glória de Deus e ao arrependimento. Por exemplo, em Atos capítulo 3, nós vemos isso acontecendo, o discurso de Pedro, né? Logo depois da cura do aleijado, o anúncio do evangelho, o arrependimento das vidas. E esses milagres que aconteciam através de pessoas que compunham a igreja, sempre conduzia pessoas que estavam ouvindo, estavam gerando esses milagres para um quebrantamento. Como escreve em Bonds, a igreja está procurando os melhores métodos, enquanto Deus está procurando os melhores homens. Numa cultura de espetacularidades, o grande milagre é quando corações são transformados e começam a objetivar a glória de Deus a partir de serviço. Aquilo que nós ouvimos aqui de testemunhos do que Deus tem feito na Hope e em tantas outras igrejas, do movimento de igreja multiplicadora. Mas eu destaco um outro ponto importante aqui que não podemos deixar despercebidos, não podemos deixar de nos atentarmos, né? O que aconteceu em Atos 2, como o derramamento do Espírito Santo, diz o texto em Atos 2:2, que foi de repente, um vento impetuoso. Não foi programado, havia uma expectativa, mas não uma programação.
A gente pode esperar o sopro do Espírito, mas a gente não pode programar o vento. Amém, queridos? Você pode perceber o sopro, você sente o sopro, você sabe para onde está indo, para onde está soprando, mas você não programa o vento. É isso que Jesus diz em João capítulo 3. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito, Espírito do grego pneuma, que é literalmente sopro ou vento. E isso é um símbolo da atuação do Espírito Santo. Podemos percebê-lo, podemos estudá-lo, mas nunca domesticá-lo. Deus não se submete à agenda dos homens. O Espírito Santo de Deus é misterioso. Deus não se deixa domesticar. O Espírito foi concedido por Deus, e nós vemos o que estava acontecendo quando eles recebem o Espírito Santo. Todos estavam fazendo o quê? Reunidos em oração. E aqui vai a questão prática do processo. Se nós não podemos manipular o sagrado, nós não podemos manipular Deus, nós podemos esperá-lo, desejá-lo. Então o que cabe a nós é uma expressão genuína e bíblica de oração, porque a expressão da oração bíblica nunca é a tentativa de fazer que Deus faça o que eu espero. A oração bíblica genuína é: Senhor, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino. Oração que o Senhor deseja de nós é a oração que nos quebranta, é a oração que nos molda ao seu querer. A oração sincera nunca busca manipular Deus, mas busca um quebrantamento do coração, e é esse tipo de oração que está sempre presente nos genuínos avivamentos. Nós não podemos afirmar que a oração traz avivamento, mas sempre que acontece avivamento, tem muita oração. Amém, irmãos? Porque a oração expressa esse quebrantamento, essa dependência do Senhor. É lá que o Senhor está, com quebrantado. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo, né? Cartas de um Inferno, seu aprendiz, C.S. Lewis, ele diz algumas estratégias que Satanás usa para gerar o esfriamento da congregação, o esfriamento da igreja. E ele diz algo interessante, quando o demônio, o tio, ele fala para o seu sobrinho uma estratégia para deixar os crentes frios. Ele fala assim: mantenha a mente da vítima, que é o crente, presa à vida interior dele mesmo, posto que a sua atenção se volta presentemente para aquela versão expurgada dos referidos estágios de amadurecimento da alma, que é tudo o que você lhe deve conceder que contemple. Encoraje isso, porque, diz o demônio para o seu sobrinho, você poderá levar aquele crente a uma condição na qual se torna possível o autoexame durante 1 hora, sem que fiquem descobertos fatos a respeito de si mesmo que seriam absolutamente claros aos que tenham convivido com ele no mesmo escritório. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte: a grande estratégia satânica é fazer com que as pessoas orem, mas não orem de verdade. É fazer com que eles se dediquem à oração, mas não consigam constranger o próprio coração, não consigam viver quebrantamento, não consigam olhar para os próprios pecados, fatos que são explícitos para qualquer um que convive com ele, menos para o próprio indivíduo. O que Satanás faz no seio da igreja não é vir um monte de encapetado possesso, mas é impedir que o crente reconheça os próprios pecados. É impedir que o cristão olhe com quebrantamento para si mesmo e não veja onde ele precisa de santidade. É a cauterização, a voz do Espírito Santo. É quando ele já não consegue mais se quebrantar. Por isso que quando existe o avivamento, existe quebrantamento, porque o quebrantamento está ligado à doutrina bíblica da verdadeira oração. A oração de confissão, de reconhecimento, de dependência. Um dos avivamentos que aconteceu nos tempos modernos foi na África do Sul, no ministério do missionário Erlo Stegen. Ele trabalhou em meio a uma tribo Zulu, conhecem a história dele? E ele serviu por muitos anos em meio àquela tribo, na África do Sul. Ele relata o seu testemunho no livro O Reavivamento da África do Sul, e ele diz algumas coisas muito próprias e muito interessantes. Ele fala que quando eles estavam lá em Mapumulo, orando por avivamento, fervorosamente,
quando veio o avivamento, a única coisa que eles conseguiam fazer era chorar. Nós nos conscientizamos que era impossível que Deus fizesse um avivamento entre os pagãos, porque Deus, quando faz o avivamento, sempre começa entre os da sua casa, como diz Pedro, sempre começa com os crentes, com os cristãos. Erlo Stegen escreve: os crentes têm mais culpa por não estarem reavivados e experimentando uma vida santa do que os descrentes por não estarem salvos. Ele está dizendo literalmente que os descrentes que não são salvos são menos culpados do que os crentes que não se santificam, porque não olham para dentro de si e não experimentam a vida do Espírito, que é traduzida em quebrantamento, reconhecimento dos próprios pecados. Ele diz que quando o Espírito começou a trabalhar, começou no coração dele próprio. Um avivamento não começa no povo, começa na igreja. Amém, irmãos queridos? Não começa com a sociedade, começa com os cristãos. Não é o Brasil que vai ser transformado, é a igreja brasileira que precisa ser transformada. A igreja brasileira precisa confessar os seus pecados. A igreja brasileira precisa reconhecer. A igreja brasileira precisa dobrar os seus joelhos. Quando o Espírito Santo de Deus age, as pessoas em quem tal obra ocorre não estão cheias de riso, mas cheias de lágrimas. Elas estão chorando, escreve Erlo Stegen. Como resultado daquele genuíno avivamento entre os missionários, quebrantamento e arrependimento, as pessoas começaram a confessar os seus pecados, bruxos locais começaram a se converter, a serem libertos de demônios, milhares de pessoas foram convertidas a Cristo, e na década de 90, a igreja na África do Sul contava com 10 mil membros, aleluia, né? Sejamos guiados pelo Espírito Santo. E agora, há um outro sinal da plenitude do Espírito, que é quando nós destacamos que a evidência da plenitude do Espírito, ela se mostra pelo testemunho corajoso, natural e intencional. Afinal, o que biblicamente é sermos plenos do Espírito, né? O que faz alguém reconhecer e dizer: eu sou uma pessoa plena do Espírito Santo? Bom, a gente tem que olhar para as Escrituras. O que aconteceu toda vez que a igreja ou que um indivíduo foi pleno do Espírito Santo? Algo em comum aconteceu. Além dessa característica do quebrantamento e do arrependimento, outra coisa acontece. Mas vamos entender um pouco mais dessa doutrina bíblica da plenitude do Espírito. Alguns teólogos afirmam que os discípulos já tinham recebido o Espírito, mas não tinham sido plenos do Espírito Santo. Jesus mesmo diz, antes da vinda de Pentecostes, em João capítulo 20, Jesus diz: paz sejam como vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e soprou sobre eles, e disse: recebam o Espírito. Poderíamos afirmar que os discípulos recebem o Espírito nesse momento, em João capítulo 20, antes do Pentecostes. Mas uma coisa é você receber o Espírito e ter o Espírito, outra coisa é o Espírito ter você. Uma coisa é você ser a habitação do Espírito, outra coisa é o Espírito presidir a sua vida e não apenas residir. Há muitos crentes que têm o Espírito residente, mas não presidente. O Espírito está lá, mas não dirige a sua vida. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, verso 9: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito, amém, né? Sejam plenos do Espírito Santo, sejam absortos com o Espírito Santo. Bom, quem pertence a Cristo certamente já é a habitação do Espírito, mas é possível que você não seja pleno do Espírito. Nesse aspecto, no livro de Atos, toda vez que alguém ficou pleno do Espírito, você vê aqui em Atos 1:8, Atos 2:4, Atos 2:11, Atos 2:14, Atos 4:8, 29, 6:8, capítulo 9, verso 17, toda vez que vem a plenitude do Espírito Santo, algo em comum acontece. A pessoa ou os indivíduos que são plenos do Espírito começam a engrandecer a Deus
e a pregar corajosamente o Evangelho com poder e com autoridade. Eu quero destacar isso. Teremos aí o dia da evangelização batista, dia 12 de outubro. Para a glória de Deus, né? São 5.000 igrejas, né? Plenitude do Espírito é algo que se faz evidente quando começa a acontecer testemunho e anúncio da glória de Deus de forma poderosa, corajosa, natural e certamente intencional. Lucas destaca como resultado imediato da plenitude do Espírito Santo o anúncio corajoso do Evangelho. Nós vemos aqui, por exemplo, Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito e fizeram o quê? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A vida no Espírito e a igreja que está plena do Espírito, ela naturalmente vai evangelizar e fazer discípulos. É aqui que entra um dos princípios fundamentais de igreja multiplicadora, que é o relacionamento discipulador, o relacionamento intencional, natural, contínuo, através de cada membro como um discipulador, todo cristão, um verdadeiro sacerdote. Grandes avivalistas, como alguns que eu citei aqui, George Whitefield, sempre tinham como característica marcante a pregação com convicção. Ao lado dele está David Hume, um dos principais filósofos ateístas, questionadores da crença num Deus pessoal, como Whitefield pregava. Eles foram contemporâneos. Existe uma história real em que certa vez David Hume foi visto correndo pelas ruas de Londres, e lhe perguntaram onde que ele estava indo, correndo com tanta pressa daquele jeito, e ele respondeu: eu quero ir porque eu quero ouvir a pregação de George Whitefield. E aí um dos seus pupilos alunos, que ouviu David Hume, um grande ateu, questionador da fé, ouviu ele falar assim: eu estou correndo para ouvir George Whitefield, o grande avivalista. O aluno questionou ele: mas por que o senhor vai ouvir George Whitefield? Por acaso o senhor acredita no que ele está falando? E Hume respondeu assim: eu não, mas ele acredita. E isso é poderoso, isso é inspirador, porque nos falta convicção na pregação, irmãos. Nós não convencemos e não levamos ninguém a se prostrar, por mais ateu que ele seja, porque muitas vezes nos falta a convicção na pregação, nos falta certeza, nos falta uma estrutura inabalável na certeza de que Deus é real, que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nos falta convicção que entranha as nossas almas. Eu quero dizer aos irmãos que isso não significa que você vai sair pregando necessariamente em praça pública, né? Eu já fiz muito isso, como eu falei, comecei há 18 anos, né? Nem chego perto do pastor que fez 38 anos, fez a minha idade de ministério, mas muito jovem lá na praça, eu ia na Praça da Sé de São Paulo, no centro da cidade, e eu queria evangelizar todo mundo também, e eu saía lá e começava a pregar no meio da praça. Fiz isso muitas vezes, levava o violão, ia na praça, tocava, eu e outro seminarista, a gente começava a pregar, em tudo que a gente queria era pregar, a gente acreditava que a gente tinha que falar em todos os tempos, em todos os lugares, e levar o evangelho. Um dia, um amigo meu, seminarista, fez uma estratégia maluca de evangelização. Ele falou assim: Alex, vamos no Parque de Ibirapuera, que é um grande parque lá na cidade de São Paulo, vamos lá no parque, é lotado, né? E estava lotado no sábado. Vamos lá no Parque de Ibirapuera, e a gente vai fazer o seguinte: eu vou andar aqui na frente, você fica um pouco atrás, a gente espera a multidão ficar no nosso meio, eu vou começar a gritar, te fazendo perguntas para você falar o seu testemunho de fé. Tá bom? Eu falei: tá bom. Ele era mais maluco que eu. Falei: tá bom. Aí ele foi lá, e aí começou a juntar aquela muvuca, aquela multidão no meio do parque, e daí ele começou assim: e aí, Alex, me fala, o que Deus fez na sua vida? E aí eu falei: Jesus me salvou e tal. Mas, meus irmãos, eu sou uma pessoa tímida, e eu confesso que naquela situação, eu queria entrar no buraco, eu não queria, eu já era jovem, não queria me expor daquele jeito,
Ainda mais numa situação que poderia ser bem ineficaz. Deus poderia fazer algum trabalho? Poderia, claro que Deus pode. Mas geraria muito mais constrangimento e exposição do pregador do que salvação. Eu estou dizendo essa história para dizer aos irmãos que ter coragem e ter convicção não se resume a ser extrovertido. Algumas pessoas começaram a dizer isso lá quando a gente começou a trabalhar essa visão na igreja. Mas pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não vou sair pregando no ônibus. Mas não é isso que precisa. Quando o coração está em chamas, isso não é expresso na extroversão, mas numa paixão relacional. Todas as pessoas ao seu redor vão saber que você ama a Cristo por causa da sua convicção. Amém, queridos irmãos? Tem uma jovem hoje, e eu não vou falar o nome dela, mas ela é lá da igreja, e ela começou a chegar lá muito tímida, de origem asiática, e ela falou assim: pastor, Deus tem um chamado na minha vida, eu quero ser missionária. Eu falei: amém. Nossa igreja é missionária, domingo agora a gente vai enviar mais um vocacionado para ser Radical Cristolândia. Domingo agora, eu não vou estar lá, os nossos pastores vão fazer a oração de comissionamento. Nossa igreja tem um monte de vocacionado, para a glória de Deus. Aí ela é uma dessas vocacionadas, falou: pastor, eu quero ir para missões. Eu falei: amém. Então, minha jovem, eu falei para ela: você é vocacionada? Sou. Primeira coisa que eu fiz com ela, eu falei assim: você vai comigo conhecer a experiência dos radicais. Aí eu levei ela nos radicais. Viveu intensamente, maravilha, voltou. Falei: agora, jovem, você vai fazer o seguinte, você vai fazer os momentos missionários na igreja. Ela falou assim: não, pastor, não me faz fazer isso. Não, você não é vocacionada, você tem que falar de missões no momento missionário no culto. Não, pastor. E tadinha, a primeira vez que eu coloquei ela para falar, ela tremia e lia toda com medo, e aquela coisa difícil. Eu falei: meu Deus, essa jovem... E eu pensando assim: não é possível que essa pessoa vai fazer missões, porque ela tem que ter coragem, tem que ter ousadia. Mas qual que era o problema? O problema não era a vocação dela, o problema era a minha petulância. O problema era o meu jeito de ser, o problema é o meu estilo, o problema é eu querer fazer as coisas da minha forma. Falei: não, então, querida, não faz mais um momento missionário não, vamos fazer o seguinte, está vendo aquela jovem nova que está chegando na igreja? Preciso que você cuide dela, começa a acompanhar a vida dela, começa a discipular ela. Ah, tá bom, pastor. Agora, está vendo aquela outra lá? Começa a fazer um discipulado, um estudo bíblico com ela, cuida dela, ora por ela, visita ela. Tá bom, pastor. Está vendo aquela outra terceira lá? Começa agora a acompanhar a vida dela, ela precisa de alguém que caminhe com ela na fé. Tá bom, pastor. E de repente aquela jovem, que jamais queria ser vista em público, se tornou a melhor discipuladora da igreja. Aleluia. Porque quando a gente está cheio de Deus e cheio do Espírito Santo, o testemunho se torna natural, ainda que não seja extrovertido. Em nome de Jesus. Plenitude do Espírito Santo precisa ser algo evidente na sua vida. As pessoas ao seu redor precisam ver que você ama a Jesus com convicção, que você está disposto a amá-las e conduzi-las para mais perto de Jesus, que você está evangelizando a todos que estão ao seu redor. Amém, queridos? Em todas as oportunidades. Por isso eu encerro dizendo: um genuíno avivamento nunca vai ser resultado de estratégias humanas, mas resultado da ação poderosa do Espírito, gerando submissão total a Deus, arrependimento sincero, proclamação da sua glória e poderoso testemunho de Cristo. Milagres gerados por Deus são aqueles que evidenciam a nossa completa dependência dEle em arrependimento e quebrantamento. Genuíno arrependimento, genuína plenitude do Espírito sempre vai gerar confissão de pecados, reconhecimento da minha podridão pessoal e interna. O poder do Espírito vai te conceder e precisa ser evidente na sua vida. Se você está cheio do Espírito, isso vai ser algo natural, relacional na sua vida, intencional. E saiba que plenitude do Espírito que a nossa igreja brasileira precisa é submissão total da vida ao Senhor Jesus e proclamação da sua glória,
com o Espírito Santo presidindo os nossos corações, em nome de Jesus. Nós precisamos de mais genuínos discípulos cheios do Espírito, amém? Vamos orar por isso, vamos orar juntos em nome de Jesus.